Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui, irmãos amados, e temos o privilégio de abrir a palavra de Deus e partilhar desta porção tão preciosa que alimenta a nossa alma e fortalece a nossa fé. Hoje pela manhã o pastor Lucas disse aqui que, no início da pregação, que essa foi uma semana muito difícil para ele. Eu acredito que isso realmente aconteceu com todos nós. Foi também uma semana uma semana intensa, de muitos problemas a serem resolvidos, onde precisamos da graça do Senhor, e eu digo exatamente como ele: se nós estamos aqui partilhando a palavra de Deus, é porque a misericórdia de Deus está sobre nós. E mais do que isso, nós também partilhamos daquilo que Deus fala ao nosso coração, enquanto enfrentamos aí as nossas lutas e dificuldades, não é? Então, eu prego para mim, às vezes, hoje é um desses dias em que essa palavra salta ao meu coração com uma força muito grande, como um consolo de Deus, como um encorajamento para continuar caminhando, e também como exortação às responsabilidades que não podem ser deixadas para trás, das quais não podemos nos desviar, mas temos que perseverar firmes em cada uma delas. Eu quero convidar os irmãos para abrirem a sua Bíblia no Salmo 46, este salmo que é uma declaração de fé. E uma das coisas interessantes que aconteceu esta semana foi que eu encerrei as minhas anotações desta reflexão de hoje ontem à noite, e desde quinta ou quarta enviaram para mim a ordem do culto. Eu não tinha visto ainda a ordem do culto, mas ontem à noite, quando eu vi acabado as minhas anotações, eu abri o arquivo, vi a ordem do culto, e quando eu vi cada uma dessas músicas que nós cantamos aqui, eu disse: Deus, isso é coisa do Senhor mesmo. É o Teu Espírito Santo fazendo todas as coisas convergirem para um só propósito. Eu não sei se você percebeu, mas as declarações de fé que nós cantamos aqui falam deste cuidado de Deus, Deus como um refúgio, daquilo que nós cremos, da presença do Senhor nos consolando, nos fortalecendo. E é justamente isso que nós vamos pensar nesta noite. Eu quero pensar sobre colocar a alma em ordem, ok? Salmo 46, o texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Leia comigo o verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te suplicamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo encontre os nossos corações abertos, como uma terra fértil, recebendo esta preciosa semente do céu. Senhor, livra-nos dos nossos pensamentos e distrações. Livra-nos também de qualquer iniciativa do inimigo das nossas almas, de querer nos perturbar e tirar de nós a semente da Tua palavra e roubar este bem tão precioso, esta herança do céu para a vida de cada um nesta noite. E que o Teu Espírito tenha pleno e livre acesso a cada um dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Este salmo é uma declaração de fé. Eu tenho algumas vezes falado aqui da importância das nossas declarações de fé, a importância de
dizermos com a nossa própria boca aquilo que cremos. Este salmo, portanto, é uma declaração da fé. Martim Lutero utilizou-se deste salmo, sendo por ele encorajado para fixar as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, o que deflagrou uma grande guerra no meio da igreja romana, e ele foi muito perseguido por causa disso, e também inspirado por este salmo, ele escreveu um hino que os cristãos cantaram por séculos seguidos, intitulado Castelo Forte é o Nosso Deus. Alma perturbada. Alma perturbada. Quando é que a alma fica perturbada? Certamente você já se sentiu no meio de um tumulto interior. Quando isso acontece? Isso acontece quando nós estamos cercados por situações difíceis, para as quais nós não temos soluções lógicas, inteligentes ou viáveis. A alma fica perturbada quando nós somos tomados pelo medo do que vai acontecer amanhã e nós não sabemos o que fazer. A alma fica perturbada quando inimigos se levantam contra nós e nos ameaçam. A alma fica perturbada quando nós nos sentimos espoliados, roubados, injustiçados, às vezes por pessoas que nós até confiávamos, mas que num determinado momento nos abandonaram e se voltaram contra nós. A alma fica perturbada quando o inimigo das nossas almas vem para nos perturbar, vem para tirar a nossa paz, o nosso sossego interior e a nossa perspectiva da soberania de Deus sobre a nossa vida e a nossa história. A alma fica perturbada quando aqueles que não temem ao Deus, estão próximos de nós, olham para nós e dizem ou pensam: cadê o Deus deles? O que é que a fé deles fez por eles neste momento? Onde está o socorro? A alma fica perturbada quando Deus parece silenciar, quando Deus se cala e não responde às nossas orações. A alma fica perturbada quando nós estamos num ambiente de perturbação, quando nós estamos próximos de pessoas que não têm paz interior e sutilmente começamos a ser influenciados por elas. E elas vão exercendo uma influência sobre nós ao ponto de tirar de nós o sossego interior. A sua alma está perturbada. Outra pergunta que comumente nós fazemos e devemos fazer: qual é a atitude que nós precisamos ter quando a alma está perturbada? O que é que você faz quando a sua alma está em tribulação? Todos nós sabemos que o mundo ao redor de nós está em plena desordem, isso é um fato incontestável. Para onde nós olhamos, nós temos evidências do caos, do confinamento, de confusão. Eu não sei se houve uma outra época na história da humanidade de tamanha conturbação como esta que nós estamos vivendo agora. E sempre que nós começamos a falar sobre colocar a alma em ordem, parece haver uma torcida grande gritando das arquibancadas: é besteira, é impossível, é uma ilusão. Quem realmente pode acalmar você? Sua fé, sua igreja, seu Deus, a palavra do seu pastor, o seu líder de grupo, a Bíblia que você tem nas mãos? Quem? E aí outros vão se estendendo e se unindo a esses e jogando este questionamento para um outro lado de uma forma sutil. Eles vão dizer: não, sabe o que é? Na verdade, o tipo de espiritualidade que você escolheu experimentar faliu. Então você precisa agora enveredar por um novo momento, por uma outra possibilidade, que é a nova espiritualidade. Hoje de manhã o pastor Lucas disse que uma das necessidades do homem sem Deus na nossa atualidade é transcendência, significância e comunhão. E é verdade, as pessoas estão atrás dessas coisas e elas estão buscando isso desesperadamente, mas muitas enveredando por este caminho da chamada nova espiritualidade. Eu vou fazer aqui uma sugestão de leitura para você. Ravi Zacarias. Quem é Jesus?
contrapondo sua verdade à falsa espiritualidade dos nossos dias. Esse é um livro muito bom, tudo que você vê de Ravi Zacarias, você deve ler. Mas ele faz aqui um destaque notável sobre este momento que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão buscando esta nova espiritualidade. No seu livro, neste livro, ele conta uma história, a história de Elizabeth Lesser, que foi uma escritora americana. Esta mulher era uma parteira, ela era uma educadora perinatal, mas ela transformou-se em um ícone do chamado movimento da nova espiritualidade. O que é o movimento da nova espiritualidade? É uma mistura de religiões. É uma mistura de filosofia com budismo, com hinduísmo, com sufismo, com pitadas do cristianismo e com alguns costumes de ancestrais americanos. Na realidade, ela se difere da nova era. Nós ouvimos muito falar sobre nova era algumas décadas passadas, na última década especialmente, e ela se difere da nova era porque a nova era possui os seus elementos fincados na cultura oriental, e a nova espiritualidade possui a sua natureza fincada nos costumes dos povos originais das Américas. E como não poderia ser diferente, tem muita questão da meditação. Então, Ravi Zacarias repete aqui alguma coisa que ela fala que expressa esse pensamento corrente da nova espiritualidade. Imagine aí uma musiquinha sendo tocada com uma flauta lá dos Andes, alguma coisa assim, aquele tipo de musiquinha meio mantra, e alguém dizendo assim para você: sente-se calmamente onde você está, feche os seus olhos, sinta-se respirando, sinta o fôlego da sua jornada para dentro e para fora do seu corpo, permaneça sentado, sentindo sua respiração por alguns minutos, coloque a mão sobre o seu coração, sinta o calor da sua mão ao conectar-se com o batimento constante do seu coração. Em seguida, coloque a mão, as pontas dos dedos levemente sobre o centro da caixa torácica, à direita do seu coração físico. Este é o local em que você pode sentir a sua respiração acentuada quando está assustado e respira avidamente. Mova a mão delicadamente. Respire lenta e suavemente, levando o ar deste local, até que você esteja focado e atento no que muitas tradições chamam de coração espiritual, ou centro do coração. Imagine que o local que você está tocando é o topo de um poço muito profundo. Siga a sua... E aí vai. E vai. Mas o que eu quero destacar, na realidade, não é esse tipo de prática, que para mim é inútil e talvez até inofensiva. Mas o que há por trás disso são bases muito sólidas, que Ravi Zacarias mostra aqui 5 delas: autoridade, espiritualidade, caminho para Deus, o sagrado e a verdade. Olha o que ele diz sobre a autoridade. A antiga espiritualidade tem a igreja como autoridade máxima. Na nova espiritualidade, o indivíduo busca ser um adorador individual. Ele tem autoridade para determinar o que é melhor para ele. Individualismo. Espiritualidade. Na antiga espiritualidade, Deus e a maneira de adorar já estão definidos, e o adorador apenas segue as regras. Na nova espiritualidade, o adorador define o que é espiritualidade para si mesmo. Sobre caminho que leva a Deus. Na antiga espiritualidade, há apenas um caminho para Deus e todos os demais estão errados. Mas na nova espiritualidade, há caminhos, combinações de caminhos ilimitados que uma pessoa pode seguir. Você pode fazer um colar religioso conforme os seus próprios gostos. Sobre o sagrado, a antiga espiritualidade diz que partes do nosso ser são consideradas ruins, malignas, partes do corpo, o ego e algumas emoções, e devem ser negadas, transcendidas ou sublimadas. Mas na nova espiritualidade, toda e qualquer parte é aceita. Sobre a verdade, a antiga espiritualidade diz que a verdade é conhecida e constante, conduzindo às mesmas respostas em todas as fases da vida. Mas na nova espiritualidade, nós praticamente não chegamos perto da verdade, uma vez que ela está em constante mudança para acomodar o nosso desenvolvimento. Essas são as bases de sustentação desta nova filosofia que vai surgindo por aí. Isso te parece familiar? Claro que sim.
Para quem gosta um pouco de estudar sociologia, sabe que o que está por trás disso aqui são as bases da chamada pós-modernidade. Não é verdade? O individualismo, a não existência de nenhum princípio fundamental, absoluto, que sirva para todas as eras como verdade. Então, para esse movimento, jamais Jesus poderia ser o caminho, a verdade e a vida. Jamais. Porque não existe, as coisas estão em processo de mutação. Então, Jesus serviu só para aquela época e ele não serve mais para este momento da história. No entanto, apesar de ser uma filosofia interessante e bonita, quando você vai pesquisar a vida destas pessoas, que estão aí à busca interminável pelo sagrado e pelas respostas, você vai perceber que elas estão cada vez mais confusas acerca do propósito das suas próprias vidas. Cada vez mais confusas em relação ao seu futuro. Não tem rumo, não tem perspectiva, não tem esperança. A depender do grau que elas tenham chegado, algumas delas estão com uma mistura interior de medo e tédio. A sensação é que elas estão sendo esganadas ou sufocadas pelo cotidiano. E os proponentes dessa nova ideia, a vida deles está toda atrapalhada, toda confusa. Você vai procurar e pesquisar, e você vai descobrir que talvez não dê para contar nos dedos. Um que realmente esteja com sua vida vivendo num estado de tranquilidade interior, com a sua alma organizada, com a sua vida familiar estabilizada, nada. E aqui cabe um alerta importante, principalmente aos mais novos: excentricidade nem sempre é sinal de sabedoria. Vou repetir isso. Excentricidade nem sempre é sinal de sabedoria. Parece, pela história, que na maioria das vezes não é. Parece que, na maioria das vezes, a excentricidade apenas sinaliza um espírito perturbado e revoltado contra aquilo que é convencional. É só você olhar os inúmeros exemplos da história. Esse salmo é uma canção. Ele foi escrito num momento específico, importante, no momento real da vida do povo de Deus, uma situação de desespero e de falta de possibilidades e de esperança. E os judeus tinham o costume, o exercício de declarar as suas confissões cantando, orando ou repetindo em voz alta. Então, no meio de uma situação de grande tribulação, eles começam a fazer esse exercício de declarar quem Deus é para eles. Porque estão vivendo um momento real de turbulência. Existem momentos turbulentos na nossa história em que nós não sabemos o que fazer. Você já se viu assim? Acuado. Acuado. Você tem todas as possibilidades e não sabe mais para onde ir. E o seu coração começa a ser tomado de uma ansiedade desmedida, de um pavor em relação ao que vai acontecer amanhã. Como eu vou resolver isso? Quem eu vou procurar? Quem vai me ajudar? Talvez nessa hora, se você é uma daquelas pessoas, aqueles cristãos da moda antiga, que tinham costume de decorar textos bíblicos. Vocês lembram desses cristãos? Quem é que lembra de um cristão que decorava texto bíblico? Os de hoje não fazem mais isso. Eles têm um memory card, não é? Um SD card, que de vez em quando ele fica lá procurando onde é que está esse negocinho para tentar achar o texto. Os cristãos do passado decoravam textos das Sagradas Escrituras, porções das Sagradas Escrituras. Então, quando eles enfrentavam determinadas circunstâncias da sua vida, eles recorriam à sua própria memória, que estava suprida daqueles textos, e essa memória fornecia para eles os valores que iriam sustentar a sua fé e aquele momento. Então o camarada está passando por um momento de grande tribulação e de desespero, e ele ouve a voz de Jesus clara lá em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Está na cabeça, ele lembra,
E aí ele repete, e ele repete, e ele repete novamente. E aquilo vai se formatando dentro do seu cérebro e vai trazendo uma sensação de tranquilidade, de segurança, até porque o Senhor diz que cairá o céu e passará a terra, mas não vai passar um tio da sua palavra. Então você vai confiando e vai respaldando as suas atitudes, as suas emoções na palavra de Deus. Agora, se você não tem a palavra na cabeça, você faz o quê? Vai para o Facebook, vê se acha um quadradinho de alguém que fala assim, hoje vai dar tudo certo para você. Se você acredita, digite amém. E o tonto bota amém lá. É a palavra de Deus que sustenta a nossa fé, irmãos. Na hora da tempestade, o único alicerce seguro é a rocha da palavra de Deus. Mais nada. Mas ela está na sua cabeça? Esses judeus antigos, esse povo de Deus, tinha esse costume de trazer textos à sua cabeça. Então eles estão passando numa situação real. A primeira coisa, a primeira verdade inequívoca destacada aqui nesse texto, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, é que as angústias não são fictícias. As angústias não são fantasias. As angústias são reais. Elas existem. A Bíblia é honesta, Deus não engana ninguém. Ele está dizendo aí, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Onde? Na angústia. Na angústia. No vale da sombra e da morte. Passamos por essas coisas? Sim, a Bíblia diz sim, passamos. Passamos e vamos passar muitas vezes, muitas vezes. Ninguém gosta de ouvir isso, eu também não gosto. Ninguém gosta de ouvir, vamos ter muitas angústias sobre a face da terra. Ninguém quer ouvir. O que as pessoas querem é assim, me dê uma receita de algo que tire todas as minhas angústias. E a Bíblia diz assim, isso não vai acontecer. As angústias são uma realidade. Então, a terra vai mudar, o Salmo diz isso, ainda que a terra se transforme, são transições terríveis, que nós não estamos preparados para enfrentar. Quem imaginava que a gente ia descobrir toda essa podridão da política brasileira? E vem muito mais aí pela frente. Quem imaginava, até 3, 4, 5 anos passados, quando já se dizia que não havia mais perseguição religiosa sobre a face da terra, quem diria que o Estado Islâmico daria esse salto e voltaria a perseguir implacavelmente cristãos, tirando-lhes a vida? Quem diria isso? Que essas coisas iriam acontecer. Os montes se transportam para o meio dos mares, existem os terremotos, as águas rugem, se perturbam, os montes se abalam pela sua braveza. Angústias, angústias. Os gentios se embraveceram e se moveram na nossa direção. Do que é que o salmista está falando? Ele está falando de uma situação real. A referência de base desse texto, ou o contexto, o cenário em que esse texto foi escrito, é o ataque do exército do rei Senaqueribe, o rei da Assíria, sobre o povo de Deus, mais ou menos 750 anos antes de Jesus, na época em que Ezequias era rei de Judá e Isaías era o profeta. Então, você conhece bem essa história, as nações maiores foram dizimando, engolindo as menores e chegaram até o povo de Israel e conseguiram levar cativos todo o reino do norte e sobrou Judá. E agora Senaqueribe vem, ele tem o segundo maior exército daquela época e ele vem com toda a força e invade os termos dos hebreus, dos judeus e sitia toda aquela região, cerca a cidade de Jerusalém e ele tem um exército de 185 mil soldados valentes. 185 mil soldados valentes. Você tem ideia do que é isso? 185 mil homens cercaram a cidade e começaram a fazer uma pressão terrível para tomar a cidade de Judá, a cidade de Jerusalém, da mão dos judeus. Então, eles olham para aquela situação toda. E essa história está narrada em 3 textos do Antigo Testamento, que você pode conferir lá na sua casa, você pode anotar aí. O primeiro texto é 2 Reis, os capítulos 18 e 19.
O outro texto é 2 Crônicas, no capítulo 32. E o outro é Isaías, no capítulo 36. Se você ler esses capítulos do Antigo Testamento, vocês vão ver que eles vão contar a mesma história por pessoas diferentes. Ok? Então, eles vêm, se aproximam, Senaqueribe vem com toda a força e começa a cobrar deles impostos, taxas altas, abusivas, exorbitantes. E eles começam a pagar, e tiram tudo que tem em casa, e tiram o ouro e a prata, e tudo que eles têm, e pagam para Senaqueribe, para poder ter paz. E ele fala, não é isso, eu ainda quero mais, eu quero mais. Então eles vão no templo e retiram todos os objetos de ouro do templo, e entregam na mão de Senaqueribe, mas Senaqueribe é faminto, ele é orgulhoso, ele é cheio de si, e ele não quer ver só o povo destruído e sem bens, mas ele quer ver o povo rastejar, e mais, Senaqueribe é irônico, ele diz assim, olha, vou dizer uma coisa aqui para vocês, ouçam o que eu estou falando, preste atenção, vocês têm um Deus, não tem? Eu destruí todas as nações que estavam aqui, e todas elas tinham seus deuses, e eu cheguei e arranquei e dizimei essas nações, e do jeito que eu fiz com elas, eu vou fazer com vocês, e não é o Deus de vocês que vai livrar vocês da minha mão. Então ele manda um camarada chamado Rabsaque, e Rabsaque vai com seus amigos, e ficam ali embaixo do muro, e o povo de Deus está lá em cima no muro, e eles dizem assim, ei, vocês acreditam no Deus de vocês? Vocês acreditam que esse Deus de vocês vai fazer alguma coisa por vocês? Vocês acreditam? Olha para o nosso exército. E Senaqueribe é tão irônico que ele chega a dizer assim, vamos fazer um trato. Vocês estão aí, vocês estão achando que vocês vão pular daí e vão no Egito pedir socorro, pedir armamento, pedir reforço? Não tem jeito, nós estamos aqui, cercamos vocês. Vamos fazer uma coisa? Eu dou a vocês 2.000 cavalos se vocês tiverem 2.000 homens. Então estava zombando deles, vocês não têm nem com quem lutar, vocês estão na minha mão, eu vou detonar vocês, eu vou destruir vocês completamente, vocês não têm nem para onde ir mais, o Deus de vocês não pode fazer nada. E o povo começa a ficar apavorado, e eles começam a dizer, vocês ainda acreditam no profeta de vocês? Isaías era o profeta, vocês ainda acreditam na voz do profeta de vocês? Passem para o nosso lado, venham ficar conosco, nós vamos dar cobertura a vocês, mas rejeitem o Deus de vocês. Aí, os assistentes de Ezequias vêm correndo lá no muro, procuram o rei, e dizem, rei, a situação é grave, e olha a comparação que eles fazem, eles dizem assim, é como uma mulher que chegou a hora de dar à luz, ela está sentindo todas as dores do parto, mas ela perdeu completamente a força. Eu não sei se alguma mulher aqui que já deu à luz, passou por essa experiência tão terrível. Não é? Hoje em dia nós temos os recursos médicos que quando isso acontece, mesmo com a mulher desmaiada, os médicos vão e fazem uma cesariana e retiram a criança em relativa segurança. Mas naquela época não. É uma mulher que precisa de força para colocar essa criança para fora, mas ela perdeu completamente a sua força, é uma mulher que está prestes a morrer e a matar aquela criança. Essa era a situação que o povo estava vivendo. Aí Ezequias olha para isso tudo e diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então ele pega todas as cartas que eles mandaram, com as ameaças, com um plano maquiavélico, e ele vai à casa do profeta Isaías, e abre as cartas sobre uma mesa, e mostra para Isaías a complexidade do problema. Isaías diz assim, vamos orar, e vamos falar com Deus. Você acredita na oração, na hora de um grande momento de angústia? Parece estranho eu perguntar isso numa igreja, porque deveria ser a coisa mais comum para nós cristãos, mas não é. Uma vez uma senhora foi ao meu gabinete com um grave problema de família, um grave problema com o filho, com o marido, a situação estava assim terrível, e às vezes quando a situação chega no gabinete já está num estado de caos. Então ela veio e colocou todo o problema ali sobre a minha mesa. Eu olhei para aquilo tudo, era muito complexo, e eu disse, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei nem o que dizer para essa mulher. A situação é tão grave que eu não sei o que dizer. Então eu falei para ela, irmã, vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. E eu orei por ela e com ela. E ela me agradeceu, levantou e foi embora. Mais tarde ela encontrou uma amiga dela, e a amiga disse, você falou com o pastor? Ela disse, falei, mas ele não resolveu nada. Aí disse, mas o que ele fez?
Ele me ouviu, depois ele disse para mim, vamos orar. Vamos orar. Às vezes a gente não tem ideia do que é que Deus vai fazer. E nós continuamos insistindo que alguém vai resolver nosso problema, que alguém vai dar uma solução, que alguém vai trazer uma resposta. E às vezes o que Deus quer apenas é nos ver de joelho na presença dEle, dizendo, Deus, eu confio no Senhor, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, o Senhor é o meu socorro bem presente na angústia. Então ele vai orar com Isaías. Isaías não tem um conselho, Isaías não sai, não vai brigar com os inimigos, não grita para o povo, desce do muro para vocês não serem contaminados. Isaías não faz nada, ele vai buscar a presença de Deus. Ambos oram, colocam essa situação diante do Senhor. O que acontece? Deus vem e fala com Isaías. E olha o que Deus diz para Isaías. O Senhor diz assim, Isaías, diga ao povo, diga ao rei, não te engane o rei da Assíria. Ele afrontou e blasfemou contra o santo de Israel. Então assim diz o Senhor, não tenham medo, porque essa batalha não é de vocês, ela é minha e eu vou pelejar por vocês. Eu vou pelejar por vocês. E aí Deus mandou um recado para Senaqueribe, o rei da Assíria. E Deus mandou Isaías dizer assim para ele, Senaqueribe, eu conheço o teu furor e a tua arrogância. Eu conheço bem o teu assentar e o teu levantar, o teu entrar e o teu sair. Você veio pelejar contra o meu povo, mas eu coloquei um anzol no teu nariz e cabrestos na tua boca, e pelo caminho que você veio, você vai retornar. Brinque com esse Deus. Brinque com esse Deus. Irmãos, as angústias fazem parte da vida. Você não quer angústia? Não tem como. Não tem como. As angústias, os problemas, as lutas fazem parte desta vida. Sempre nós vamos ter situações difíceis com as quais nós vamos ter que lidar. E o que Deus espera de nós? A confiança, o reconhecimento da sua soberania, do seu senhorio sobre todas as coisas, que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós o conheçamos, que tenhamos comunhão com Ele, para compreender qual o papel dEle nas nossas batalhas. Então olha a visão do salmista, ele tem 3 perspectivas de Deus, olha aí no Salmo, você vai perceber. Na primeira ele começa dizendo, Deus é refúgio e fortaleza. Deus é, Ele é o Senhor, Ele é refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia. Portanto, verso 2, nós não teremos medo. Deus é, então eu não tenho medo. Eu sei quem Deus é, então eu não preciso ficar apavorado. Porque por mais difícil que seja essa situação, por mais complexa que ela seja, ou por mais que ela demore, Deus nunca deixa de ser quem Ele é o grande eu sou. Deus é refúgio e fortaleza. Segundo, está no verso 5, ele diz, Deus está no meio dela, porque ele faz uma comparação. Ainda que tudo esteja neste grande tumulto, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele está fazendo referência àquele canal bonito que passava por dentro da cidade, de calmaria, que trazia água, que alimentava todas as casas, que alimentava o gado, que trazia vida para a cidade. Nenhuma cidade poderia viver sem água, então havia aquele rio que foi construído por eles, que passava por dentro da cidade, que cortava aquele canal todo bonito, e ele está ali na beira daquele canal, e ele olha para o lado de lá do muro, e o exército está lá gritando, esbravejando, e ele olha para o rio, e o rio tem águas calmas, e ele diz, Deus está aqui conosco, Deus está acalmando o nosso coração, o Senhor está no meio do seu povo. Como esta água traz vida a esta cidade, o Senhor traz descanso e paz ao coração do seu povo, ainda que no meio da guerra. Então ele tem essa consciência. Primeiro ele enxerga que Deus é, segundo ele percebe que Deus está. E aí o terceiro, está aí no verso 9, olha o que ele diz, o Senhor, o quê? Faz. Então primeiro ele
é, segundo Ele está, e terceiro, Ele faz. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele está no meio de nós e Ele faz coisas extraordinárias. Ele faz algo incrível, desolações na terra, resultado da sua soberania. Sabe o que é interessante? O Senhor diz que foi Ele que permitiu que Senaqueribe chegasse com aquele exército na frente do seu povo. Deus permitiu. Senaqueribe não chegou ali sozinho. Ele chegou ali movido por uma permissão de Deus, por uma direção soberana do Senhor, para trazer juízo e transformação no seu povo. Mas o mesmo Deus que trouxe, mandou de volta. Porquanto o Salmo diz que o Senhor faz desolações na terra, mas Ele faz cessar a guerra, Ele destrói o inimigo e Ele faz com que o inimigo volte pelo mesmo caminho que veio. É isso que Deus faz. Então Deus é, o que mais? Deus está, e o que mais? Deus faz, Ele enxerga isso. Deus é refúgio e fortaleza, Ele está no meio de nós e Ele faz cessar a guerra, Ele faz coisas extraordinárias. Você conhece esse Deus? Você ora todos os dias a esse Deus? Você clama a esse Deus quando o seu coração entra em desespero e você não sabe para onde vai? Você pede a esse Deus livramento, consolo, resoluções, respostas para a sua vida? Porque o desfecho dessa história aparece narrado nos 3 capítulos que eu citei, de 2 Crônicas, 2 Reis e Isaías, mas eu vou ler aqui a parte de 2 Reis, no capítulo 19, dos 3 versos, 35, 36 e 37. O texto diz assim, ouça o texto, por favor. Naquela noite, logo depois que eles oraram, logo depois que o rei se juntou ao profeta e clamaram ao Senhor, naquela noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios 185 mil homens. Quantos tinham no exército que eu disse? 185 mil. Quantos foram feridos? 185 mil. Ou seja, Deus eliminou o exército todo. Naquela noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil homens. E ao levantar-se pela manhã, o povo de Deus, viram todos os cadáveres. Então Senaqueribe se retirou, rei da Síria, foi e retornou pelo mesmo caminho a Nínive. E aí ele foi e entrou na casa de Nisrode, o seu Deus, para o adorar, e enquanto ele adorava na casa de Nisrode, o seu Deus, feriram-no a espada 2 homens, Adremeleque e Sarezer, que escaparam para a terra de Ararate. Você sabe quem eram esses 2 homens, Adremeleque e Sarezer? Sabe quem eram? Eram os filhos de Senaqueribe. O cabra foi morto pelos próprios filhos, na casa do Deus deles. Por quê? Porque zombou do Senhor dos Exércitos, porque riu do povo de Deus. É por isso que o Salmo fala, parece que mas mudou o assunto todo. Não, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. É Deus quem faz isso. Aí o salmista volta e fala assim, olha, presta atenção, no conselho que eu dou para vocês, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus de vocês, eu sou Deus de vocês, diz o Senhor, eu sou Deus de vocês. Enquanto você se incomoda, se preocupa, fica ansioso, fica agitado, fica agoniado, fica cheio de raiva, quer se vingar, não se esqueça de uma coisa, eu sou o seu Deus, sou eu que cuido de você. Eu cuido da sua vida, eu cuido da sua história, eu cuido da sua família, eu cuido da sua descendência, eu protejo você daqueles que vão injustiçar você. Eu sou o seu Deus. Você não precisa se vingar de ninguém, dê lugar à ira, porque o Senhor diz, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Qual é o seu papel? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Acabou. Acabou, eu sou o seu Deus, eu estou cuidando de você. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os povos, serei exaltado no meio das nações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas irmãos, quando eu falo sobre essas questões, eu estou aqui pensando também nos cristãos cuja vida está um emaranhado de confusão. Cristãos com a vida toda em desordem, toda desalinhada.
um emaranhado de problemas, de amarguras, de problemas de relacionamento não tratados, conflitos familiares, dívidas, incertezas em relação ao futuro. Cristãos cuja alma é um poço de insatisfação. Eles estão o tempo todo querendo experimentar alguma coisa nova, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Fruto dessa geração hedonista. E aí eles se sentem sufocados e frustrados. Aquela sensação de que as pessoas estão correndo, mas estão fadigadas. Perderam a alegria da vida, perderam a essência, perderam a paz interior. Não adianta querer sublimar isso, espiritualizar demais. Às vezes até culpar Satanás, muito embora eu sei que por vezes ele é culpado, ele é o mentor dessas coisas. Mas não adianta apenas jogar para lá. Ou cairmos no laço dos sonhadores iludidos. Quem é o sonhador iludido? É aquele que constrói dentro de si um protótipo da vida perfeita e aposta nisso, neste sonho, todas as suas expectativas. O que é a vida perfeita? O que é a vida perfeita para um brasileiro? Ir embora para os Estados Unidos, morar fora do país. A vida perfeita, não é? O que é a vida perfeita? Há um excelente emprego, que a gente trabalha bem pouco e ganha bastante. Isso é maravilhoso. O que é a vida perfeita? Um emprego de 2 horas por dia, 3 horas por dia, que não tem hora para chegar e não tem hora para sair. Não precisa bater cartão. De preferência, sem um patrão. Não quero um patrão, não quero ninguém mandando em mim. Quero ser dono do meu negócio. Não preciso de horários rígidos. Alguma coisa que me dê muito prazer para fazer, viu? Tem que ser uma coisa assim que me dê muita realização. E bastante tempo livre e dinheiro para eu curtir a vida. O que é a vida perfeita? É um corpo perfeito, bonito, sarado, escultural, sem nenhuma doença, sem nenhum problema. O que é a vida perfeita? Eu quero viajar pelo mundo, fazer altos passeios, comer nos melhores lugares, para não ter que fazer comida em casa e depois ter que limpar tudo. Isso é a vida perfeita. Não precisa nem ser muito longe, no quilo da esquina já estava bom. Aí não preciso mais lavar a louça. Não, a vida perfeita é ter o marido perfeito. É ter a esposa perfeita. Os filhos perfeitos. Casa perfeita. E se essas coisas começarem a exigir demais de mim, eu vou me livrando delas. Eu me livro do trabalho, eu me livro do casamento, eu me livro dos filhos, eu vou jogando para lá. Porque eu tenho que curtir a vida. Eu tenho que ser feliz. Aí os chatos do passado diziam assim: quem casa, quer casa. E os novos falam: que povo chato, mas não vão morar embaixo da ponte, vão? Não tem problema não, quem casa, quer casa, eu moro no cortiço. É assim? Não. Não. Essa geração mais nova acredita que vai casar e que vai cair uma casa no colo deles. Puf! Alguém mandou. Do nada. Eles acreditam que eles vão ter empregada doméstica todos os dias, à disposição. E não vai nem precisar pagar encargo social para ela. Nem precisa. Vai ter tudo lá. Vai ser uma empregada doméstica, mas também arrumadeira, passadeira, vai cuidar dos filhos, vai fazer comida. Perfeita mulher. Isso tudo ela vai fazer em 8 horas de trabalho. O que é a vida perfeita? Essa turma acha que vai trabalhar pouco e curtir muito a vida, porque a mídia dá essa sensação. Prazer sem esforço. Vai ter dinheiro à vontade para bancar isso tudo.
Eu diria que essa geração não sabe o que é que as próximas páginas da história estão reservando para nós. Irmãos, nós estamos retrocedendo em vários aspectos da civilização. Em vários, nós estamos retrocedendo. Jovens, acordem. Acordem. Quando nós temos uma perspectiva hedonista da vida, ou seja, que a vida é só prazer, é vida perfeita, sem doença, sem problema. Aliás, pensando em doença, você sabe que para cada antibiótico novo, se descobre que existem mais de 10 vírus que estão se fortalecendo? Quem aqui já ouviu falar da superbactéria? Não tem antibiótico. Mas ela é resultado dos antibióticos. E aí, quando esse povo começa a achar que vai existir a vida perfeita, elas enfraquecem essa geração e a próxima. A próxima geração vai ser uma geração mais fraca ainda, que não aguenta peso, que não aguenta responsabilidade, que não suporta rotina, que não suporta trabalho pesado, não suporta. Foge aqui, foge ali, qualquer evidência de algo desconfortável, cai fora. Eu não quero. Acorde, porque as civilizações não foram construídas por pessoas fracas, emocionalmente e fisicamente. Não foram. Se nós temos legados das gerações passadas, isso custou aos nossos antepassados muito trabalho, muito sacrifício, muita dor, muito suor, muita lágrima. Pense nisso. Suor, sangue e lágrima. Repita comigo. Suor, sangue e lágrima. Isso custou para que a gente chegasse aqui onde nós estamos hoje. Nós não estamos vivendo isso aqui porque as coisas caíram de mão beijada na mão das pessoas. Foi muito sacrifício. As gerações passadas sofreram muito. Dias, anos e anos, horas e horas, empenhadas em atividades que não lhes proporcionavam prazer, mas que traziam os recursos para o alimento, para a conta de água, para a conta de luz, para o aluguel no fim do mês. Rotina, fazendo todos os dias a mesma coisa. Mas a geração pós-moderna criou a ilusão da vida perfeita. A vida sem dor, sem desconforto, sem responsabilidade pesada, a vida de facilidades, de enriquecimento fácil, com todas as possibilidades vindo de graça do céu. Ah, mas Deus é provedor? O mesmo Deus provedor ordenou ao homem que ele trabalhasse. Eu receio, irmãos, que as próximas décadas sejam as de maior desespero, tal qual nunca se viu antes. Decepção, desapontamento, incertezas, ansiedade, angústia. Eu estou aqui pensando, a hora que a onda da tecnologia passar, o que é que vai sobrar depois dessa onda? Gente que não sabe fazer nada. Gente que não tem mais força no braço, nem nas costas, nem na coluna, para suportar o peso do que é responsabilidade. Vida fácil. Vida fácil. Os médicos psiquiatras vão ficar ricos, ou vão morrer de tanto trabalhar na próxima geração. Agora deixa eu contar um segredo para você. Não é de uma vida perfeita que nós precisamos. O que nós precisamos é de um reconhecimento de quem é o nosso Deus quando nós estamos no meio da angústia, no meio das dificuldades, no meio das tribulações. O que nós precisamos não é desta vida irreal, mas sim da paz que vem do Senhor dos Exércitos, ainda que no meio da guerra e dos desafios da sobrevivência. De onde vem sua paz interior? De um mantra? De uma yoga? Da nova espiritualidade? Da meditação? Das religiões? Da realização profissional? Do dinheiro fácil, da loteria esportiva, da organização sociopolítica do Brasil? Não, do impeachment. Depois do impeachment vamos ser felizes. Vamos ter paz. Não, depois das eleições. Vamos. Essa roubalheira vai acabar?
Não. Eu lamento dizer. Mas o que há diante de nós é muito trabalho, muita luta, muita guerra, onde nós vamos ter que desprender suor, sangue, lágrimas, e quem não estiver disposto a arregaçar as mangas e cair para cima do trabalho, vai ficar para trás, vai passar fome. A geração da informação vai passar. Está todo mundo estudando isso, já sabe. Essa geração da mídia, isso vai passar logo. Vamos ter lutas, vamos ter doenças, vamos ter dificuldades, não existe a vida perfeita, nós vamos ter angústias e aflições neste mundo. Então, olhe para o Senhor e aprenda a relacionar-se com Deus e a conhecê-lo de verdade e a ter intimidade com Ele, porque não existe paz interior sem o cultivo da presença do Senhor dos Exércitos. Agora, claro que nós temos atitudes nossas que devemos tomar, a oração é uma delas. Eu volto a dizer para você, nós cristãos estamos abandonando a oração. Temos tantos recursos que nós esquecemos que Ele é o Senhor dos Exércitos. Tem hora que o que você precisa não é sair desesperado para conseguir um diagnóstico, não é correr para que o psicólogo lhe ajude, para que o pastor resolva o seu problema, não é nada disso. De alguém que te empreste dinheiro, não é nada disso. Talvez o que Deus esteja dizendo para você é: aquiete seu coração. Aquiete o seu coração em oração, na minha presença, e eu vou me revelar como Deus na sua vida. Outra coisa, no meio das tempestades, no meio da angústia, aprenda a declarar em voz alta a sua confissão de fé. O que é que você diz quando algo muito ruim lhe acontece? Eu conheço crente que larga um palavrão desse tamanho. Você conhece algum? Conhece um cristão com a boca suja, podre, lábios impuros? Que na hora do desespero, na hora que é acuado, na hora que é fechado no trânsito, na hora que acontece uma desavença, um conflito, ele reage com ira, com raiva, abre a boca e sai da sua boca aquilo que não traz nenhuma edificação espiritual. Você conhece gente assim? Eu quero desafiar você a mudar sua cabeça em nome de Jesus. E ao invés de soltar da sua boca uma palavra que corrói, que destrói, que apodrece, sair da sua boca uma palavra que glorifica a Deus e edifica as pessoas. Então, na hora da pressão, declara. Sabe uma das coisas mais gostosas que a gente pode fazer na vida? Dirigir com o vidro fechado, sozinho dentro do carro. Porque você pode dizer em alta voz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temerei, ainda que a terra se desmonte e se transporte para os mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, Deus está no meio dela, não será desamparada, o Senhor vai ajudá-la no romper da manhã, o Senhor dos Exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Aí o povo olha para mim e fala assim: é louco. Mas eu já fiz isso. Eu não sei se alguém mais já fez, mas eu já fiz um monte de vezes. Um monte de vezes. E às vezes eu falo, aquilo vai entrando na cabeça, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, toma a gente por dentro. Por quê? É um mantra? Não, é a pura verdade da palavra de Deus, que tem que estar guardada no nosso coração. Anos passados eu viajei com um irmão muito querido, ele era diácono de uma igreja em Salvador, ele havia perdido sua esposa, um casamento muito bonito, de quase 50 anos, ele estava sofrendo muito, já faziam uns 4 ou 5 meses, e ele não conseguia falar, e eu viajei com ele foi sozinho comigo no carro, daqui até Camamu, ele cabeça baixa, angustiado, calado no carro, e eu não quis incomodá-lo, ele foi quieto, e quando chegamos lá, encontramos Reginaldo, nosso missionário, pegamos o barco e saímos pelos canais, até sair na Baía de Camamu, e ele estava sentado lá na frente, assim, no bico do barco, do ladinho, e eu estava cá no fundo, próximo do leme, junto com o Reginaldo, e nós dois estávamos conversando, e o irmão sozinho lá na frente. Lá no meio da Baía de Camamu, este homem dá um grito: Deus! Por que o Senhor levou ela, Senhor? Aí
Reginaldo se assustou, queria sair. Falei, deixa o homem. Deixa ele. Depois do grito de desespero, veio uma declaração de fé. Aí ele começou a repetir textos da palavra de Deus. Ele começou a falar, ele falou o Salmo 23, ele foi falando, ele falou Romanos capítulo 8, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, e ele falou de novo, ele falou de novo, ele falou de novo, ele falou de novo, daqui a pouco ele começou a se alegrar, e o homem foi completamente transformado. Eu não quero dizer que foi por isso, mas pouco tempo depois que chegou em Salvador, casou de novo. Sabe por quê? Porque a declaração da fé cura a alma da gente por dentro. É a verdade de Deus, viva e eficaz, é a palavra penetrante, que vem lá de dentro da nossa alma e que vai reverberando na nossa mente, no nosso coração. É bom que você fale, que você ouça o que você falou e fale de novo, e ouça o que você falou, porque é uma confissão de fé, e não é uma confissão qualquer, é uma confissão que é feita na presença do Deus Todo-Poderoso. Outra coisa, una-se a pessoas para orar. Ezequias foi procurar Isaías, e os dois juntos foram buscar a resposta na oração. E o que é que Deus fez? Deus fez algo extraordinário acontecer. 2 homens orando. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio deles. E quando 2 de vós concordarem acerca de alguma coisa em oração, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Jesus mentiu? Não, ele falou a verdade. Então essa semana, junte com pessoas para orar com elas, em nome de Jesus. Você está angustiado? Procura o irmão, fala, irmão, vem aqui, vem orar comigo, eu estou angustiado, e Deus vai operar um grande milagre na sua vida através da oração. Nós temos que crer nisso, irmãos, senão nós vamos ficar estagnados. E por último, clame a Deus por paciência. Clame ao Senhor por paciência. Senhor, me dá paciência para esperar que o Senhor complete a obra até o fim da minha vida. Não deixe eu me vingar em nome de Jesus. Não deixe eu ficar irado. Lembra de uma coisa, irmãos? Lembre-se de uma coisa. Toda vez que uma pessoa comete uma injustiça contra alguém que é de Deus, é Deus quem vai vingar essa pessoa. Não somos nós. E Ele sabe, Deus sabe, como é que Ele faz para limpar o exército da frente, para tirar todo mundo da frente. O exército que é muito maior do que nós. O poder de Deus é superior a todas essas coisas. Então confie no Senhor, dependa dEle em oração, e você vai ver algo extraordinário que o Senhor vai fazer na sua vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Nós cantamos aqui um cântico muito bonito, que fala do que nós acreditamos, uma declaração de fé. Acredito em Jesus Cristo, acredito que a morte já venceu, eu creio no Senhor, você sabe disso, você crê no Senhor, você tem colocado nele o seu coração. Algumas vezes a arquibancada vai estar próxima de você dizendo, não adianta, esquece o que o pastor está falando, não liga para isso não, mas o Senhor hoje nos trouxe aqui para nos relembrar, através dessa sua palavra, que você já conhece, que você já até decorou, mas o Senhor te trouxe aqui para você ouvi-la novamente, para que ela possa reverberar dentro do seu coração, e você saia daqui sabendo que você está coberto pelas asas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você não está sozinho, você não está abandonado, você tem o Senhor perto de você. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai,
Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Amém. Essa é uma confissão. É uma confissão que você pode fazer diante de Deus. Eu queria convidar você, dizer para você, fica de pé onde você estiver. Se você gostaria de dizer para o Senhor: Senhor, eu creio, nessa noite eu renovo minha fé. Senhor, o mundo tem tentado dizer para mim: você não vai conseguir, mas o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o socorro bem presente. Eu não sei qual é o desafio que você tem ao redor de você, de angústia, de medo, ou um diagnóstico médico, ou problemas familiares. Eu não sei o que vem adiante, irmãos, mas eu sei de uma coisa: o Senhor Deus é suficientemente capaz de nos fortalecer, de nos manter de pé no meio das angústias. E o que o Senhor quer, talvez não seja nos livrar dessas angústias, mas que o nosso coração dependa dEle, confie nele e esteja em paz ainda no meio da guerra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso? Você crê nisso? Então vamos cantar. Acredito em Jesus Cristo. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. E o perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu. E que a igreja, creio em Ti, creio em Ti. E as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Oh, em breve voltará. Em breve voltará. Fale com o Senhor nesse momento, onde você estiver. Diga para Deus: Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio no Teu poder. Eu creio na Tua graça. Eu creio no poder de Cristo Jesus, que me libertou das trevas, do poder do pecado, do inferno, e que me deu a vida eterna. Eu creio na volta de Jesus.
Eu creio na intervenção de Deus na minha história, na minha família, no meio do meu povo. Eu creio que o Senhor ainda fará coisas extraordinárias na minha vida. Diga isso para Deus agora, em nome de Jesus. Declare diante do Senhor que você confia nele. Aquiete sua alma diante do Senhor. Lembre-se que o Senhor Deus é o Deus de Jacó, é o Senhor dos exércitos, e Ele está conosco. Ele é o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus eterno, pela tua palavra, Senhor. Tudo que ouvimos aqui, obrigado porque esses textos vão entrando na nossa mente, e à medida que eles vão entrando, o mal vai saindo de dentro de nós. E a incredulidade, e o medo, e a insegurança, e a incerteza em relação ao amanhã, tudo isso vai sendo substituído pela tua paz bendita que excede todo entendimento. Nós cremos no Senhor, nós cremos na tua palavra, a tua palavra não volta vazia. O Senhor é Deus de promessas, o Senhor é o Deus de alianças, o Senhor não é um Deus que falha, o Senhor não é um Deus que promete e não cumpre, o Senhor é um Deus fiel, e nós cremos no Senhor. Abençoa o teu povo que aqui está, Senhor. Fortalece a fé de cada um em nome de Jesus. Fortalece a fé de cada um em nome de Jesus. Faz-nos voltar para o recôndito da oração. Faz-nos colocar nossos joelhos novamente na presença do Senhor. E lembrar que às vezes quando oramos, ou lá no nosso quarto sozinhos, ou quando nos unimos de dois em dois para clamar, o Senhor faz coisas extraordinárias acontecerem, Senhor. Nós cremos no teu poder, cremos na tua graça, e pedimos ao Senhor que a fé do teu povo seja renovada nesta noite em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus, seja abundantemente derramada sobre todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vá em paz, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor. Deus te abençoe, uma boa semana. Deus abençoe sua vida.